Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje, aqui na nossa bancada, nós vamos conversar com o Dr. Nasser Mahfouz, ele que é médico vascular e endovascular, e nós vamos conversar um assunto muito interessante, principalmente para você que está de férias, que vai viajar ou que está com esses planos aí para os próximos dias. Você já ouviu falar da síndrome do viajante? Seja muito bem-vindo, Dr. Nasser. Obrigado, eu agradeço o convite. Me diga uma coisa, o que é a síndrome da classe econômica ou a síndrome do viajante? Por que ela tem esse nome? Então, na realidade, ela começou a existir praticamente observando pessoas que começaram a ter a doença de trombose venosa profunda e que acontecia exatamente nas viagens e comprometia principalmente aquelas pessoas que ficavam nos aviões, exatamente naquela classe mais econômica, em que tinha uma dificuldade em esticar as pernas, né? Então fica encolhido e praticamente eles não levantam então de tempo em tempo. Então o que acontece? Quando você fica nessa posição por muito tempo, você tem uma redução então desse fluxo sanguíneo e fica mais lento, favorecendo então a formação de coágulos, que é a trombose venosa profunda, e consequentemente, quando formam esses coágulos nos membros inferiores, na perna, pode soltar então, desprender um fragmento desse trombo e vem então a chegar até o pulmão através então da circulação, que nós chamamos de embolia pulmonar. Então essa embolia pulmonar, ela provoca então praticamente uma morte súbita. Então isso acontece exatamente nessas pessoas que ficam nessa classe. Quem está na classe executiva é mais tranquilo, né? Está deitado, com a perna esticada. Mas existem também, por exemplo, ônibus, que tem os ônibus leitos, tem os ônibus que ficam numa restrição também, com as pernas um pouco mais fletidas, dificultando também a circulação. Então, não é só no avião, né? Então, outros também, viagens de carros de longa distância, algumas precauções devem ser definidas, né, pelo viajante, para que não possa então desenvolver essa síndrome ou a trombose venosa profunda. Dá uma dica para nós do que pode ser feito, seja para quem está viajando, quem está ali no avião mesmo, porque de carro a pessoa pode parar um pouquinho, fazer uma caminhada, exatamente. Coisa e tal. Isso é ótimo. Por quê? Você já está, daqui uma hora e meia, 2 horas, gente, vamos parar um pouquinho. Quem está na classe toma um café, anda um pouco. O que faz? Não é? Agora no avião, como é que vai fazer? Então, levante, saia da poltrona, ande um pouco. Outra dica, quando está sentado, fazer o movimento dos pés, que a gente chama de dorsiflexão. Então esse movimento com os pés... Já ajuda? Já ajuda. Por quê? A nossa panturrilha não é um coração? É um coração secundário que nós temos. Então quando você faz a mobilização, a panturrilha trabalha, massageia as veias profundas, que são responsáveis por 90% da drenagem do sangue. Então aumenta esse fluxo, então acelera, então a velocidade está aumentada, e com isso diminui a probabilidade da formação de trombos, de coágulos dentro das veias. Então por isso que esse movimento é importante. Então quando você está andando, é a mesma coisa. Você está massageando, diminuindo então a possibilidade de inchaços e formação de trombos também. Tá, então existe isso. Se hidratar bastante, principalmente em voos, que geralmente a cabine é mais seco, a umidade, né, geralmente é bem baixa. Então tomando bastante água também faz a diferença. E doutor Nasser, a síndrome ela pode acometer qualquer pessoa ou alguém que já tem ali uma propensão, já tem uma disposição a ter problemas venosos? Sim. É claro que existem pessoas que podem ter uma predisposição maior, mas como é essa predisposição maior? Existem pessoas que têm o fator hereditário muitas vezes. Então aqueles que já sabidamente já têm essa possibilidade, então devem então realizar então todos os tipos de prevenção antes da viagem, né? Existem as pessoas mais obesas, que também ficam mais sentadas, podem desenvolver, independente se estão na viagem ou não, até mesmo durante o próprio trabalho, ficar muito tempo sentado também. Então eu acho que nós temos que tomar cuidado exatamente com mobilidade, então evitar de ficar muito parado, então tem que ter mobilidade. Então existem as pessoas que podem ter uma alteração, por exemplo, chegam no consultório, doutor, eu tenho varizes, eu posso ter trombose? Pode, mas é pequeno, mas pode ter, mas
Quando a varize é muito significativa, aí sim pode ter também realmente uma trombose, né? Quais são os sintomas da trombose venosa profunda, Dr. Nasser? Quando acontece do paciente estar, independente se é viagem ou não, mas inchaços, e geralmente os inchaços é uma das pernas. Raramente nós temos trombose venosa profunda nas duas pernas ao mesmo tempo. Pode acontecer, mas aquela pessoa vai observar, primeiro, o inchaço da perna, em uma delas, começar a sentir uma certa restrição no movimento, uma sensação de que está pressionando a panturrilha, né? Aí tem sido sempre acompanhado por alguma dor, né? Aí vai dificultar também a deambulação, então a caminhada daquela pessoa. Então, a partir do momento que ele começa a observar isso, esse inchaço importante, essa dor, esse aumento de pressão na perna, deve procurar imediatamente, então, o médico, o cirurgião vascular, o angiologista, para poder fazer uma avaliação. No caso da síndrome do viajante, as meias de compressão, elas podem ajudar? Muito. Significativamente, ela tem um efeito importante na redução do índice de trombose venosa profunda durante as viagens. Então, é importante sempre estar utilizando essas meias como prevenção. Aí muitos falam assim, mas qual o tipo de meia que eu preciso usar? Eu ia perguntar justamente isso agora. Depende. Depende de quem tem varizes, depende de quem já tem algum problema circulatório. Então, pode ser necessário o uso, na realidade, da meia elástica na tentativa da diminuição da trombose. Agora, não podemos colocar todo mundo no mesmo segmento de que podem ter trombose. Porém, quem tem varize tem um tipo de meia. Quem já teve trombose tem outro tipo de meia. Então, isso é importante. E aqueles que não têm varizes, não têm trombose, existe outro tipo de meia. Então, essa compressão ela é variável. Todo mundo usa o termo, mas é suave, é média, é alta Pois compressão. é. Nós não utilizamos esse termo, nós usamos compressão em milímetros de mercúrio. Por exemplo, nós temos meia de 20 a 30 milímetros de mercúrio. É um tipo de meia. Indicada para que tipo de situação? Por exemplo, essa que o senhor citou agora. A gente pode ser para pessoas que têm varizes, muitas vezes, pessoas que têm inchaços importantes decorrentes de tromboses antigas, né? Então, a avaliação é importante. Não é só chegar, eu tenho varizes, eu vou calçar essa meia, que eu já vou viajar com esse tipo de meia. Não. Passe no cirurgião vascular, ele vai avaliar, ele vai pedir provavelmente um ultrassom Doppler, né? Então, essa ultrassonografia com Doppler de membros inferiores, ele vai tirar várias dúvidas. Não é, de repente ele pode ter varizes, mas pode ter também algum comprometimento profundo. Então, aquelas pessoas que têm um comprometimento das artérias, por exemplo, que a artéria, ela leva, na realidade, o fluxo sanguíneo até as pernas. Então, se ele tem esse comprometimento, se tem alguma obstrução, ele não pode usar meia. Você vai comprometer mais ainda. Então, por isso que é importante uma boa avaliação, né? Então, pode ter uma complicação pelo uso da meia. Olha só, as pessoas também às vezes ficam com um pouco de dúvida. Por exemplo, a gente vê muitas mulheres gestantes usando aquelas meias de corpo inteiro, né? Algumas que alcançam ali até a barriga. Isso. Já tem as outras que usam só meia perna, né? Que alcança ali a batata da perna, um pouquinho, ali um pouco abaixo do joelho. Exatamente, até abaixo do joelho. Existe uma diferença. É a 3/4. É a 3/4. No caso das pessoas que estão ali em viagens longas, é claro que o doutor já disse, tem que procurar um cirurgião vascular, mas para que a gente entenda um pouquinho esse universo, nesses casos, geralmente, qual que é a mais indicada? Pois é. Tem que buscar o cirurgião. Eu vou dizer assim, é 3/4. Aí eu falei, mas eu tenho varizes em cima. Entendeu? Então, assim, Ele não difícil. tá vendo perto de ninguém aqui? Tá vendo uma câmera? Mas a gente, às vezes, eu pergunto, Gudo, até porque geralmente a gente tem mesmo essa dúvida danada na hora da meia. E aí fica legal o senhor falar isso, porque daí realmente nós precisamos buscar um profissional de excelência. Pode ser, a maioria das vezes, 3/4, pode até ser, a maioria das vezes. Mas nós temos que ver qual o comprometimento. Se tem comprometimento de alguma safena, de repente, que levou à formação de varizes, né? Se tem o comprometimento das veias profundas, tudo isso é importante na recomendação da meia elástica.
E existe uma dúvida, a gente sempre vê alguns programas, inclusive, sempre que o assunto é saúde vascular, a forma correta de utilizar essas meias, Dr. Nasser. Então muitas pessoas falam, olha, você não pode, depois que você acorda, muito tempo depois, colocar as meias. Isso é mito ou é verdade? Mito. Mito. Você pode colocar meia? Pode, depende do... Olha só, gente. Depende, na realidade, da doença que ele tem. Olha entendeu? só. Por exemplo, tem pessoas que têm um edema significativo, por exemplo, um linfedema. Linfedema, não estou falando lipedema. Linfedema é que é comprometimento do sistema linfático. Então, quando ele está deitado, praticamente diminui bastante esse edema. Então, é importante que coloque a meia logo em seguida. Olha só, entendeu? É gente. diferente de quem tem varizes. Ter varizes não tem problema. Na verdade, a hora que ele colocar, ele já vai estar comprimindo praticamente todo o segmento. Que então legal. Não vai ter nenhum problema. Já vi pessoas que acordavam um pouquinho mais cedo, ficavam com as pernas para cima, isso imagine, para poder usar. A maioria fazem isso. Usar Às vezes, quando tem muito edema, a gente pede para ficar um pouquinho, mas também não é para ficar meia hora. Não é isso. Uns 3, 5 minutos já é o suficiente, praticamente já diminui bastante. Dormir com essas meias de compressão? Não deve. Não se deve dormir com meia elástica. Tá? Na verdade, quando você está dormindo, você tem a diminuição da força da gravidade. Então, por que a meia elástica? Porque nós somos bípedes, nós temos que ficar em pé o tempo inteiro. Então, como existe a ação da gravidade, então puxa tudo para baixo. Então, por isso que nós temos inchaços. Então, a meia elástica, na verdade, ela serve para quem está ficando muito tempo em pé ou sentado. Na hora que você dorme, não há necessidade. Alguns procedimentos, quando nós realizamos alguns procedimentos, por exemplo, de varizes, a gente pede para dormir com a meia por um determinado tempo só, mas por pouco tempo. Muito bem, tá aí as dicas. Dr. Nasser é um especialista, inclusive nosso amigo Gordo já deixou aqui as redes sociais dele para que você possa acompanhá-lo. Tem dúvida, pode perguntar? Pode. Pronto, pode interagir. Mas aproveita, gente, aproveita. As pessoas que têm varizes profundas, que tipo de exercícios que elas podem fazer, Dr. Nasser? Todos. Todas as atividades. Que maravilha. Varizes, elas não são profundas, as varizes são superficiais. Olha só. Geralmente as pessoas falam, eu tenho varizes profundas. Não, normalmente porque são aquelas varizes grossas, grandes, né? São varizes, na verdade. Às vezes as pessoas usam o termo profundo, mas é porque às vezes as pessoas são mais obesas, então estão ali distribuídas na gordura e às vezes não conseguem visualizar direito, não consegue palpar. Certo, é isso. A qualquer momento a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado. Portanto, amigos, até qualquer hora.